Uma boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Emerson, né? Estou aqui para mais uma apresentação da nossa sala plena, né? Com muita alegria. Quero trazer um assunto para vocês que acho que é bem pertinente, né? Nos dias atuais, né? Para as pessoas terem o conhecimento, né? Ter um entendimento do que é uma idolatria, né? Do que é ídolos, né? Na vida do contexto familiar, né? Os perigos do ídolo na família, né? Então, eu peço a vocês, né, que compartilhem esse vídeo, compartilhem essa palavra, para que possa chegar a mais casas, a mais lares, né, que as pessoas possam entender um pouquinho, né, desse assunto e que eles possam refletir, né, e possam verificar junto a si, junto a seus lares, né, se isso está acontecendo ou não, né, de quão maléfico é isso para os lares da nossa família, né. Então, o nosso texto base, né, está em Êxodo, do capítulo 20, do versículo 4 e 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, o quão grave é levantar ídolos, né? Ter a idolatria em nossa vida, né? Deus abomina isso, né? Então a gente vai trazer esse assunto, né? Dos perigos dessa idolatria na família, né? Então a idolatria, ela é uma prática que ela tem sido condenada desde os tempos bíblicos, né? Desde a da época bíblica, a gente já tinha relatos, né? De pessoas que praticavam essa idolatria dentro de seus lares, né? Deus alertou o seu povo a não adorar ídolos, mas infelizmente muitos se desviaram deste caminho e acabaram caindo nessa armadilha. Não é incomum encontrarmos, né, relatos na Bíblia de pessoas que se desviaram e se envolveram com idolatria, inclusive dentro do seio familiar, né? Dois casos que nós temos aqui de Raquel e Labão, né? Que Raquel roubou as estatuetas de Labão, seu pai, né? E também temos na casa de Mica, né? Onde Mica fundiu prata e levantou e fez esculturas, né? Para adorar, né? Adorar essas esculturas. E esses relatos, desde os tempos bíblicos, ídolos domésticos, até os tempos atuais, né? Como a idolatria, né? Podemos citar aqui alguma idolatria dos tempos atuais, né? Como o dinheiro, as celebridades, a tecnologia e o individualismo, né? Então, logo mais durante o estudo, a gente vai comentar sobre Raquel e sobre Mica, né? Então, esse estudo também vai nos relatar, né, os perigos que temos na idolatria na família e a importância que nós temos como cristãos, né, de criar barreiras espirituais e morais para proteger os nossos lares, né, proteger os nossos filhos, proteger os nossos entes queridos, né, dessa idolatria, porque isso acaba nos afastando de Deus, né? Essa idolatria que se levanta, né, dentro da família, que se levanta dentro dos lares, ela acaba trazendo maldição para os lares, né? Maldição para as pessoas que compõem o lar, né? Que compõem a família, né? Então a gente vai citar algumas formas, né? De como temos esses ídolos dentro da família, né? No contexto atual, né? Então, na atualidade, os ídolos da família podem ser diferentes daqueles encontrados nos tempos bíblicos. Embora existam algumas pessoas que adotem prática de adoração a ídolos físicos, como estátuas e imagens, a gente sabe que isso, né, infelizmente ocorre dentro dos lares, né, a imagens religiosas, santos, né. A idolatria da família também pode se manifestar de outras formas, né. Então, primeiro, o amor excessivo pelo dinheiro e bens materiais, né? As pessoas que colocam o dinheiro e os bens materiais acima de Deus, acima de qualquer coisa, né?
né? A palavra de Deus mesmo nos diz, né, que é impossível a servir a dois deuses, né? A Mamon, que é o deus do dinheiro, né? E a Deus, nosso Senhor. E Deus abomina isso, né? Mas a gente sabe que existe isso, né? Existem pessoas que tornam o dinheiro seu ídolo, né? Que só vivem pelo dinheiro, trabalham somente pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelas conquistas materiais, né? E isso Deus abomina, né? Porque a gente está colocando, né? As pessoas estão colocando o dinheiro acima de Deus, né? Acima do mandamento que primeiro de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o coração, de todas, de todas, acima de todas as coisas, né? Então, quando a busca pelo dinheiro e riqueza se torna uma obsessão, pode se transformar em um ídolo e assumir um lugar central na vida da família, né? Isso pode levar a comportamentos egoístas, gananciosos e até desonestos. A gente sabe que acaba se tornando isso uma prática de corrupção, né? A gente vê isso nos nossos dias atuais, nas esferas, né? Ocorre em todas as esferas da sociedade, né? Que as pessoas, elas pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais, elas acabam se corrompendo. E as atitudes, até para se levar a isso, são desonestas, né? Não é muitas vezes pelo trabalho honesto, mas é pelo trabalho desonesto, né? Acaba levando isso, porque pela sanha do dinheiro, pela sanha do poder, né? As pessoas não têm foco em Deus, não têm foco na família, né? Porque o foco delas é o dinheiro. Então, todo o tempo, né, do dia, elas acabam pensando no dinheiro, trabalhando pelo dinheiro, focado em ganhos, em investimentos, né? A família fica em outro plano, Deus já não existe mais na vida dessas pessoas, porque o foco é conquista, conquista, né? E aí isso é um crime grave, é um pecado grave contra Deus. As pessoas precisam ter esse entendimento, né? Que dinheiro é bom? Sim, é bom. Dinheiro é uma bênção. Deus criou o dinheiro para a gente usufruir dele, mas não para a gente se tornar escravo do dinheiro, né? A palavra de Deus diz que a promessa de Deus que a gente pode viver os melhores dias nessa terra, né? Mas a gente tem que colocar ele em primeiro lugar, né? Não o foco no dinheiro, não nas conquistas materiais, né? Então, como eu havia dito, o dinheiro é uma bênção do Senhor, mas não podemos colocar ele acima de Deus, acima da família. Porque os lares, os pais vão estar afastados dos filhos, os filhos vão estar afastados dos pais. Porque o foco da família é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, né? Então, isso é abominável diante dos olhos do Senhor, né? Isso nos acaba nos afastando de Deus, né? Em segundo ponto, nós temos a idolatria às celebridades, né? Adoração a figuras públicas, como artistas, atletas, influenciadores, né? Pode levar à imitação cega das pessoas em seus comportamentos e atitudes. Esse tipo de adoração leva a um desejo de imitar os seus ídolos e seguir os seus passos, mesmo que isso vá contra os seus valores e princípios da família, né? A gente sabe, a gente vê isso na mídia, a gente vê dia a dia, né? Pessoas que têm como ídolo jogadores de futebol, influenciadores digitais, né? Ídolos de rock, né? Pessoas que ficam dias nas filas acampados para comprar ingresso para um show, né? Se esquecem que tem família, se esquecem que tem trabalho, né? Já não são mais focadas em Deus, né? Deus na vida dessas pessoas já não serve mais. Por quê? Porque elas estão focadas no seu ídolo. Levantaram esses ídolos, esse altar que são essas celebridades, né? Essas pessoas. E fazem de tudo, né? Compram roupas, querem autógrafos, querem fotos, tudo que aquela pessoa divulga, as pessoas estão adquirindo, né? Tênis de marca, enfim, né? Tantas outras coisas, né? Então, isso é um ídolo que se levanta, né? E isso é um pecado, queridos, isso é um pecado, Deus abomina. É uma idolatria que está se levantando, é um altar que está se levantando na vida dessa pessoa, dessa família, dentro desse lar, né? E Deus não entra na vida dessa pessoa, Deus não entra na vida desse lar, né? Não há prosperidade na vida dessas pessoas,
né? Tanto espiritualmente como financeiramente. Por quê? Porque as pessoas estão se focando nessas coisas, né? Em terceiro, temos o vício em tecnologia, né? Não precisa citar, né? Temos aqui o exemplo, celulares, né? Televisões, videogames, né? A dependência excessiva em dispositivos eletrônicos, em redes sociais, né? Pode tornar um ídolo moderno, né? A tecnologia hoje ela foi criada, é bom, ótimo, né? Nós usamos as ferramentas, né? Dentro do celular, hoje a gente pode fazer tudo através do celular. Mas a gente tem que saber usar isso, né? A gente não pode usar isso como um ídolo na nossa vida, né? Que não posso viver sem um celular. Mas como se antes, nos tempos antigos, se vivia? Nós não tínhamos celular, não tínhamos redes sociais. E aí as pessoas viviam, as pessoas tinham mais conversas ao vivo, né? Cara a cara, olho a olho, né? A família se reunia, conversava mais, né? E isso hoje está tirando o foco da família, né? O tempo gasto, né? Em frente às telas prejudica as relações familiares, né? O desempenho acadêmico, né? O bem-estar emocional, físico e dos membros da família. Por quê? Porque as pessoas ficam diretamente nisso, direto, né? Em redes sociais, né? A gente tem casos de pessoas que se suicidaram por causa de redes sociais, né? Por estar ali focado ali na sua vida ali, né? Sem ter outra coisa, né? Perdem trabalhos por causa disso, perdem família, perdem marido, perdem esposa, né? Por causa de videogame, né? Então isso é um vício que se tem e é um ídolo que está se levantando, né? E aí eu faço a pergunta: cadê Deus na vida dessa pessoa? Não tem, porque ele levanta esses ídolos e acaba se esquecendo da vida de Deus. Não tem mais o foco na oração, não tem mais o foco em Deus na sua vida, não tem mais o seu lado espiritual, né? Porque ele está com a vida somente dedicada a isso, né? Em quarto ponto, o individualismo, né? Quando o foco da família se concentra nas necessidades e desejos individuais, né? O meu eu, é somente eu, né? Não quero mais saber, né, do desejo das outras pessoas, daquilo que eles estão pensando, né, dos meus irmãos, dos meus pais. Não, eu tenho que pensar nas minhas conquistas, no meu eu, né? Satisfazer o meu eu, né? Em vez de trabalharmos juntos em prol do bem-estar da família como um todo, né? Eu levanto esse meu altar, somente eu, né? Eu tenho que pensar em mim, né? Isso é grave, isso é um pecado grave, né? Esse tipo de comportamento pode levar a conflitos e a ressentimentos entre os membros da família, né? E afetar negativamente o ambiente doméstico. Por quê? Porque é o egoísmo, né? As pessoas estão buscando satisfazer o seu eu, né? E não estão pensando no prol da família, né? E a gente sabe, né, que um lar saudável ele é construído por todos os integrantes da família. Pai, mãe e filhos, né? O pai, sim, ele é o provedor, né? Ele é o responsável por prover a todas as coisas no lar. Mas a responsabilidade em fazer dar certo é também de todos, né? Em ter um lar saudável, um lar agradável, de união, né? De amor e relacionamento mútuo. Né? Então, a gente não pode ter isso dentro da família, esses ídolos, né? A gente tem que ter o foco em Deus, né? Deus acima de todas as coisas, porque Deus foi Ele que nos criou. Ele é um Deus ciumento. É a Ele que a gente tem que adorar. É a Ele que são todas as coisas, né? Tudo é dele, tudo é para Ele, né? A gente tem que ter um entendimento que a gente é mordomo aqui na Terra, né? Tudo Deus nos consente para a gente administrar, né? O nosso carro, a nossa casa, né? Tudo que nós temos é Deus que nos dá. E a gente tem que saber administrar isso, né? Então a gente não pode levantar ídolos, né, entre essa barreira que acaba se tornando entre nós e Deus, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Então, como eu havia falado, né, vamos comentar um pouquinho mais aqui
sobre os ídolos nos tempos bíblicos, né? Aqueles dois exemplos que eu havia citado, na casa de Raquel e na casa de Mica, né? Então, como primeiro exemplo, vamos citar no capítulo, no Gênesis, no capítulo 31, que nos fala, né, onde a história de Raquel e Labão, né, que Raquel, a esposa de Jacó, havia furtado os ídolos da casa de seu pai Labão, né, porque eles estavam retornando, Jacó e sua família, para as terras de Canaã, e Raquel acaba invadindo, né, a casa de seu pai e roubando estatuetas, né, ah, e levando para si, né, esses ídolos, né, e isso ocorreu, podia ter acontecido uma tragédia, por quê? Porque Labão descobriu, né? Labão descobriu que os ídolos haviam sido furtados, né? E ficou furioso, né? E pegou, né, os seus servos e foi atrás, né, de Jacó e de Raquel e sua família. No entanto, né, para não ocorrer essa tragédia, Deus interveio e protegeu Jacó e sua família, né? E naquele período aí, Labão não encontrou os ídolos, né? Mas estavam com Raquel, né? Porque eles acreditavam que aquelas estatuetas traziam prosperidade, né? Eles adoravam aquelas estatuetas, que aquelas estatuetas protegiam eles, né? De todo e qualquer mal, que eles eram prósperos por causa dessa estatueta, né? Não era pelo trabalho que eles faziam, mas era pela estatueta que dava prosperidade, né? Então, olha que absurdo isso, né, queridos? Então, nós poderíamos ter tido uma tragédia aí, né? Se não tivéssemos tido a intervenção de Deus, né? Uh, e no segundo caso, na família de Mica, né? Os ídolos na casa de Mica, né? Está em Juízes, no capítulo 17, né? Que vai do versículo 4 ao 13, né? Mas vamos comentar aqui no versículo 4, então, do 17 ao 4, que nos diz assim, ó: quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ele tomou 200 moedas de prata e a deu aos ourives, né, que eram os que confeccionavam as estatuetas, e de uma fundição as quais ficaram em casa de Mica. Então, esses ourives fizeram uma estatueta, né, e além de ele levantar um altar para essas estatuetas, ele contratou, né, um servo para ser contratou um sacerdote, né, para ficar em sua casa e fazer essa parte de sacerdote pessoal, né, um levita, né, ele contratou um levita para ser seu sacerdote pessoal. Então, olha que grave é isso, que pecado grave, né? É uma abominação aos olhos de Deus isso, né? Em vez de adorar a Deus, ele levantou uma estatueta, né, de prata, né? Quer dizer, não ouve, não fala, não se move, né? E adorava aquela estatueta, né? Fazia sacrifícios para aquela estatueta, era como um deus para ele, né? Olha que absurdo, né? Então, essa prática de Mica é condenada na Bíblia, né? E mostra que mesmo dentro da própria casa a idolatria pode ser praticada. A gente sabe que isso ocorre, né? Dentro de muitos lares, né? Das famílias, né? Já vamos comentar aqui, né? Sobre isso, né? Os ídolos domésticos nos tempos atuais, né? Na sociedade atual, é possível encontrar muitas pessoas que mantêm essas imagens de santos, estátuas e outras representações religiosas em suas casas, né? As pessoas levantam altares, né? Se prostram a estátuas, a imagens de santos, né? E não sabem quão grave elas estão fazendo, né? Uma estátua construída por mãos humanas, né? Que não ouve, que não fala, que não se move, né? Imagens que não se sabe de onde vêm, né? As pessoas constroem com suas próprias mãos, né? Então as pessoas elas têm o coração fechado para ter esse entendimento, têm os olhos cegos para isso, né? Elas não sabem quão grave isso os afastam de Deus, né? E o quão mal traz para dentro dos seus lares, né? Porque a gente sabe o mal que é isso, adorar imagens de santos, né? De o que está por trás desses santos, né? Então, as pessoas elas têm que ter esse entendimento disso, né? Que não se pode se prostrar a imagens, não pode adorar imagens, né?
Apesar disso, muitas pessoas afirmam que não estão adorando a esses ídolos. A presença desses objetos em suas casas pode criar um ambiente propício à idolatria. É isso que acontece, né? As pessoas colocam lá, acabam venerando, né? Isso, acabam idolatrando a esses santos, essas imagens, né? E isso, Deus não age porque as pessoas elas estão afastando-se de Deus, ao invés de estar achando que estão se aproximando, elas estão se afastando de Deus. É importante lembrar que a idolatria é um pecado grave aos olhos de Deus e que ele deseja que seu povo o adore somente a ele. É somente a Deus que a gente deve prostrar adoração, né? Se prostrar, adorar é somente a ele e não a estátua, as imagens, né? Essa idolatria é uma forma de traição a Deus, né? E que pois coloca outras coisas e pessoas em seu lugar, né? Além disso, a idolatria pode levar a outros pecados, como a imoralidade sexual, a violência, a ganância. Então, tudo isso são malefícios que acabam ocorrendo dentro dos lares, né? Devemos estar atentos a essas práticas religiosas que adotamos em nossas casas e garantir que não estejam indo contra os princípios bíblicos, né? A idolatria é uma ameaça à nossa fé e pode nos levar para longe de Deus. Nos leva para longe de Deus, né? Precisamos lembrar que somente Deus é digno de adoração e que devemos colocar em primeiro lugar em nossas vidas, né? Nada pode ficar acima de Deus. Nada. Deus é acima de todas as coisas. A palavra nos diz isso, a gente tem que ter esse entendimento, né? Então nós temos que entender, né, que precisamos investir na nossa família e criar essas barreiras, né, espirituais e morais, dar esse entendimento para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, que essas formas de idolatria só levam ao mal e não ao bem. Elas têm que ter esse entendimento, né? E prepará-los para uma vida cristã, né, saudável e que glorifique somente a Deus, né? Precisamos estar atentos a esses ídolos dessa atualidade e que podem facilmente se infiltrar em nossas casas, nossas vidas, né? Então temos que fechar essas brechas, não podemos dar essas brechas, né? Temos que ter um lar saudável, um lar cristão, onde Deus habite nesse lar, onde Deus esteja presente nesse lar, né? E não essas formas de ídolo, de idolatria, né? Idolatrar somente a Deus, que é o Deus único. É Ele que merece a nossa adoração e devoção, pois Ele é o nosso único e verdadeiro Deus, né? Então, nós temos que ter o nosso lar fortalecido nesses valores, né? Nos princípios bíblicos, princípios de Deus. Nós temos que aprender isso, conhecer isso, transmitir isso às pessoas, né? Porque somente assim a presença de Deus será o centro das nossas vidas, né? Onde os nossos filhos possam crescer e se desenvolver num ambiente seguro e saudável, né? Então é somente através disso, queridos, que a gente pode ter o nosso lar blindado, né? O nosso lar fortalecido, imune, né, a todos esses perigos desse mal, né, queridos? Então, a idolatria tem que ser abolida dos nossos lares. Essas formas de idolatria, as pessoas têm que ter esse conhecimento que isso é mal, é malefício, né? Isso traz um mal para os nossos lares, né? Então, eu espero que a gente possa ter, né, aprendido um pouco mais de o que é uma idolatria, do que são esses ídolos, né? E a gente possa levar isso para dentro dos nossos lares e a gente possa evitar isso, possa alertar, né, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que amamos, né, para que somente um Deus possa ser adorado e devotado, que é o nosso Deus, que é o único e verdadeiro Deus, né? Que é aonde por onde a gente possa estar mais perto dele, né? Porque os ídolos somente nos afastam, né? Então eu espero que a gente possa ter aprendido um pouco mais, né, com esse estudo, né? E eu espero que a gente possa estar compartilhando com todos os lares, com as pessoas possam ter esse entendimento, né, dessa palavra, né? Então eu quero agradecer a todos, né? Quero
agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? E que a gente possa, né, queridos, dia a dia possa estar crescendo e sendo fortalecidos na palavra de Deus, né? Então, peço a cada um que estejam focados nisso, né? E que possamos juntos estar mais fortalecidos na palavra de Deus, né? Agradeço a todos, muito obrigado a todos, se vemos em breve. Um abraço. Tchau, tchau.